Fala pessoal, e aí, tudo bem? Você sabe qual é o produto mais rentável do mundo? Não é o petróleo, é a cocaína. Você sabia disto? Por esta visão de rentabilidade, eu quero te apresentar dois cenários, na verdade, dois grupos distintos, pelo menos parecem distintos no papel. Eu quero te apresentar o poder público, o Estado, juntamente com os seus agentes, e quero te apresentar os narcoguerrilheiros e os narcotraficantes. Com isto, você em especial, que mora no Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, e você que está no Norte, tem umas cidades muito violentas, mas o Rio também é muito violento. Eu gostaria que você me respondesse a seguinte pergunta, já de cara. Quem são ou quem é o culpado por você não ter paz na tua rua, na tua casa e na tua empresa? Por você não ter paz para sair às ruas para fazer uma caminhada normal? São os narcoguerrilheiros? Ou os narcotraficantes? Ou o Estado com os seus agentes? Eu quero te apresentar esses dois cenários. Antes, eu vou te apresentar primeiro o cenário do Estado, dos seus agentes. Eu não sei se você sabe, mas o modus pensandi e o modus operandi dos agentes do Estado em combater os narcotraficantes e os narcoguerrilheiros são os mesmos há mais de 70 anos. É isto que você ouviu. São os mesmos há mais de 70 anos. Quando hoje é sabido de, pelo menos quem procura se informar, se você deseja realmente combater os narcoguerrilheiros e os narcotraficantes, é simples. Asfixia a sua fonte de alimentação, o dinheiro. Segue o dinheiro. Por que o poder público, eles não agem desta forma? Por quê? Porque eles precisam ficar naquela briguinha entre rato e gato na troca de tiro. Por quê? Tem alguma coisa errada? Por que o Estado continua agindo da mesma forma há mais de 70 anos? Que hoje, é claro, é notório, o poder bélico e econômico dos narcoguerrilheiros e dos narcotraficantes. É só você pesquisar um pouco sobre a cultura do PCC de São Paulo. Pesquisa a cultura do PCC de São Paulo, como ele se estruturou. O PCC de São Paulo hoje, ele é dono de frotas de ônibus. Ele é dono de postos de gasolinas. Ele tem advogados. Ele está pagando a faculdade dos advogados para que estes virem juízes. Eles compram prefeitos, eles compram governadores. Ou seja, o PCC de São Paulo é uma mega estrutura, é uma empresa extremamente grande e organizada. Certamente é mais organizada que o Estado. Então, eu gostaria de te perguntar, quem é que destrói, quem é que ceifou a segurança da sua rua? Quem foi que acabou com a tua segurança de poder fazer uma caminhada à tarde ou pela manhã, ou até mesmo colocar aquela tua cadeira que você colocava ali no portão e ficava ali batendo papo com o vizinho, tomando um café, conversando? Hoje você não pode mais fazer isso. Quem foi que destruiu o seu bairro, o seu município, o seu estado e, consequentemente, o seu país? Foi o poder público com os seus agentes? Ou foram os narcoguerrilheiros e os narcotraficantes? O que você pensa sobre, o que você acha sobre isso? Veja, quem é que tem poder verdadeiramente? É o Estado.
Se o Estado tivesse a intenção verdadeiramente de destruir os narcoguerrilheiros e os narcotraficantes, ele poderia fazer. Por que ele não faz? Ele não faz porque isso não é interessante para ele. Se um narcoguerrilheiro e um narcotraficante está num certo território, ok? Vendendo um produto que o Estado diz que é ilegal, por que o Estado não vai lá? Ele não vai lá porque ele recebe a parte dele que foi arrendada, ele recebe a parte dele. É por isso que ele não vai lá. Ele não acaba com os narcoguerrilheiros e os narcotraficantes porque não é interessante para ele. E outra coisa, um assunto que ninguém quer falar. Tem alguns aqui no TikTok, corajosos, também no YouTube, corajosos, tentando mostrar para você o que está acontecendo no seu bairro, no seu município, no seu estado e no seu país. Nós temos, abre aspas, nós temos funcionários públicos, soldadinho, tenentinho, sargentinho, cabim, temos delegados, nós temos funcionários do corpo de bombeiro morando em casas que notoriamente você vê que o dinheiro que ele recebe da corporação não daria para ele pagar o aluguel daquela casa. Não daria para ele pagar a prestação daquele carro. Eu conheço policiais, PM, civil e federal, honestos. Eu conheço. Convivi com eles durante muito tempo. Eu conheço. Vai lá ver a vida deles. É uma vida simples. É uma vida simples. Porque o dinheiro que eles recebem do Estado só dá para eles viverem aquela vida, uma vida simples. Só que nós sabemos que a grande maioria destes funcionários, eles não levam uma vida simples. Não é meu amigo, tá? Mas eu tava batendo um papo com o segundo sargento da PM. Cria do Chapadão, tá na polícia há quase 20 anos. Se não me engano, ele é segundo sargento. A casa dele vale mais de R$500 mil. O carro dele, praticamente zero, um Duster, praticamente zero, na garagem. 3 filhos, escola particular, a mulher não trabalha, com casa na região dos lagos. De onde vem esse dinheiro? Fecha-se aspas. Agora eu vou abrir aspas novamente. No meio deles, eles criaram uma ideologia filosófica totalmente idiota, porque é uma ideologia filosófica idiota que só burro acredita. Só burro acredita. Eles dizem que no meio deles tem muitos soldados, tem muitos funcionários que estão ali combatendo o crime que são ricos. Eles são loucos, são malucos, são imbecis. Por que são imbecis? 98% deles são analfabetos funcionais e são analfabetos de forma dura mesmo. Veja, qual é o pai que cria o filho, que investiu uma grana violenta no filho? Depois que o moleque cresce, formado ou ali, uma boa inteligência por causa da educação que recebeu, qual é o pai que vai aceitar que o filho vire PM, vire policial civil ou vire polícia federal? Nenhum pai vai aceitar. Nenhum pai vai aceitar que o moleque vire soldadinho do Estado para ser humilhado por idiotas analfabetos funcionais que estão lá dentro comandando, porque é notório, os 10% dos policiais honestos, tanto na PM, Polícia Civil e Polícia Federal. O cara honesto que tá ali, de uma cultura elevada, de uma moral elevada. Eu conheço alguns que dá gosto de você parar e conversar. Cara realmente íntegro. Estes indivíduos não poderão comandar. Eles nunca chegarão a postos de comando. Só quem pode comandar ali são os canalhas. O mentiroso, o trapaceiro, o homem desqualificado e desequilibrado. Este é que comanda.
PM, Polícia Civil, Polícia Federal, Alerj, prefeito, cargo dentro da prefeitura, cargo dentro do Palácio Guanabara, que é onde fica o governador. Só os canalhas comandam o Estado, porque a própria cultura do Estado, que é uma entidade gorda, careca, canalha, bandida, que não cumpre a lei. O próprio Estado, ele não cumpre a lei. Já falei isso aqui e tô voltando a falar. Tenta procurar um hospital público, vai lá procurar o INSS atrás dos seus direitos para tentar se aposentar, ou você que sofreu um acidente, tenta se aposentar, vai lá no INSS que você vai ver o que vai acontecer. Então veja, a estrutura do Estado não é combater o crime. Porque o Estado, ele precisa que o crime exista para você viver com medo. Porque quando você tá com medo, você abre mão dos seus direitos. E ó, vou te dar um aviso, você que tá aí, ainda iludido, indo pra televisão, fazendo reclamações de que a sua rua, o nível de assalto na sua rua é uma coisa absurda e cada ano que passa aumenta mais, amigo, ou você se muda ou você se acostuma com isso. Porque é notório que a força policial hoje ela é mínima. Isto é um projeto. Esse projeto é para você viver com medo. E quando você tem medo, você abre mão dos seus direitos. Você precisa entender isto. O mundo onde você cresceu, aquele mundo é passado. Aquele mundo não existe mais. Você precisa entender isto. O mundo que nasceu é um mundo do caos. Beleza? Então veja. Quem tem mais poder é o Estado, por meio do governador, ou o narco-guerrilheiro e o narcotraficante que tá ali dentro da favela tocando terror no próprio morador da favela? E tu sabe muito bem que o cara que mora na favela, o cara que mora no morro, você pode comparar essa população, essa galera, é a mesma coisa morar na China. É a mesma coisa morar na Coreia do Norte. É a mesma coisa morar na Rússia. É a mesma coisa morar na Venezuela. É a mesma coisa. Só que numa proporção menor. Os indivíduos que estão ali são ditadores cruéis e implacáveis. A liberdade que você tem aqui fora, esse pouquinho de liberdade que você ainda tem aqui fora, lá dentro nunca existiu. Mas nós nunca paramos para falar sobre isso, para analisar sobre isso, para debater sobre isso. Nós nunca fizemos isso. E hoje é muito mais evidente que lá, a lei que impera lá dentro, que é a lei ditatorial, a lei do terror, está se espalhando pro país todo. Não tem jeito. A cultura que está lá dentro, o Estado gosta daquela cultura. A lei da mordaça, a lei do silêncio, a lei de que você não pode ter o direito de falar o que você está vendo, de falar de falar a verdade, você não pode mais. E isto os moradores das favelas e dos morros sempre conviveram com isso, assim como os frequentantes das igrejas protestantes no Brasil. Esse modo ditatorial religioso sempre existiu. Só que você que nunca esteve dentro de uma igreja protestante no Brasil, pelo menos 95% dela, ali o que está ali é um regime ditatorial religioso. Eu sei o que eu estou dizendo. Você que está fora de uma igreja protestante, você que está fora de uma favela, de um morro, você não sabe o que é isso. Mas agora você vai experimentar. Então veja bem, a máxima que acontece no Rio de Janeiro é a seguinte, que quem destrói o Rio de Janeiro, quem destruiu o Rio de Janeiro foram os narco-guerrilheiros e os narcotraficantes. Mas isso não é real. Isso não é verdade. Quem destrói, quem destruiu, quem jogou o Rio de Janeiro no fosso, no calabouço onde ele está, no poço onde ele está, foram os funcionários públicos, em especial os comandantes de batalhões, delegados, investigadores, até os bombeiros estão envolvidos, a guarda municipal também está envolvida, a prefeitura está envolvida, a Alerj principalmente. O próprio Palácio Guanabara também está envolvido. Não tem essa de falar, não, mas é porque tem muita favela. Para de pensar desta forma.
Porque os tentáculos do dono da Rocinha não vai atingir de forma frontal o cara que mora no Recreio, o cara que mora na Barra. Os tentáculos do dono da Rocinha vai colocar terror em Bom Sucesso. Vai colocar terror no Caxambi. Vai colocar terror em Del Castilho. Vai colocar terror no Cadeg. Vai colocar terror em Ramos. Essa região aqui. Agora, os tentáculos do governador atingem a cidade inteira. E é notório, todos nós sabemos que os prefeitos, os governadores, os presidentes da república, eles têm uma ligação íntima com os narcoguerrilheiros e os narcotraficantes. Ou eu tô mentindo? É uma mentira minha. Então quem tem mais poder? O governador? Quem exerce mais influência? O governador? Ou o dono do Complexo do Alemão? Ou o dono da Rocinha? Ou o dono do Jacaré? Logicamente que é o governador. Então, se você vive um terror social, físico, espiritual e econômico, foi o Estado quem constituiu isso. E não adianta ter ódio do policial. Não adianta ter ódio mortal do policial, porque o policial é o que está se ferrando, está na ponta do fuzil. Ele que está se ferrando. Ele está ali cumprindo ordens, e ele vai cumprir a ordem que ele recebeu, não tem jeito. Então é o Estado. O culpado da sua falta de segurança é o Estado. É ele que está destruindo a vida de centenas de milhares de pessoas. Então esse vídeo aqui é para você despertar, para você acordar e ver se eu tô certo ou se eu tô errado. O que você acha? Você concorda ou você discorda? Coloca um comentário, se expresse, fale o que você pense.